Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram aí no título, eu descobri uma gravidez através de um sonho, mas eu não tô grávida agora não. Essa história aconteceu em 2022 e eu vou contar pra vocês agora. Em 2022, eu já tinha nossa terceira filha, né? Já tínhamos duas meninas e um menino, e pra mim já tava ótimo. Então, meu marido, por livre e espontânea vontade, decidiu marcar a vasectomia e eu super apoiei. E fiquei muito feliz porque a gente não teria mais filho, não teria que se preocupar com prevenção. Até porque o meu organismo nunca se deu com preventivo, sabe? Com medicamentos, essas coisas de anticoncepcional. Então, nós fomos lá, marcamos a cirurgia e ficamos esperando. Como eu não tomava nenhum tipo de anticoncepcional, eu sempre fazia testes de gravidez e para mim era muito normal, para desencargo de consciência. Então, quase todo mês eu fazia pelo menos um teste de gravidez. E um certo dia eu fiz um teste de gravidez e deu negativo. Então eu joguei no lixo e segui minha vida firme em frente, né? Nessa mesma noite que eu fiz esse teste que deu negativo e eu joguei no lixo, eu tive um sonho. E nesse sonho uma vizinha falava comigo. Ela perguntava assim a mim: "Olha, foi você que jogou esse teste de gravidez ali no lixo?" E eu respondia para ela: "Foi sim, mas não se preocupe não porque deu negativo." E ela disse assim: "Olha, eu tenho uma coisa para te falar." Então ela disse: depois que você jogou aquele teste de gravidez no lixo, apareceu uma segunda lista e você tá grávida. Então eu pensei, meu Deus, aí comecei logo a chorar, me deu um desespero no sonho. Eu chorava, gritava, dizendo que não queria, que eu não tava grávida. E ela dizia que eu tava grávida, isso tudo em sonho. Quando eu acordei desesperada, uma sensação horrível. Então eu falei pro meu marido: ela tive um pesadelo. Ele perguntou o que foi, eu falei: eu sonhei que eu tava grávida, que aquele teste que eu fiz hoje mais cedo tinha dado positivo. E passou, né? Passou alguns dias, graças a Deus, chegou o dia da cirurgia dele. E no dia da cirurgia dele, tava super feliz, né? Porque a gente não ia mais se preocupar com isso. E nesse dia da cirurgia dele, eu tava com uma calça. Essa calça não tinha elástico e era de botão. E me apertava tanto minha barriga. Eu só pensava, eu tinha que fazer dieta e eu tinha que emagrecer. Então eu soltei o botão e coloquei a blusa por cima, né? Pra ninguém ver. Quando eu saí de lá da maternidade, porque meu marido ele fez essa cirurgia de vasectomia numa maternidade, que é uma maternidade nova, e lá também faz cirurgias pequenas. Quando a gente saiu da maternidade, era à noite. A gente foi de manhã e à noite ele já teve alta, a gente veio pra casa. Ele tava de cadeira de rodas, e eu atrás, e o maqueiro empurrando ele. Quando o porteiro do hospital foi abrir a porta, eu disse mesmo assim, vê minha cara de deboche. Eu disse assim: não se preocupe que não botaremos aqui nunca mais, porque lá é uma maternidade. Então eu falei brincando, né? Só que a gente nunca deve zombar das pessoas. Pra mim era só uma brincadeira, mas não era. E eu segui minha vida normal depois da cirurgia de meu marido e ia trabalhar, porque nesse tempo eu trabalhava como costureira. E lá nesse fabrico, quando eu trabalhava como costureira, todas as meninas estavam fazendo dieta. Então eu entrei no baile e vou fazer dieta também. Porque a nossa filha mais nova só tinha 7 meses. E eu queria perder aquela barriga da gravidez. Então, o meu foco não era emagrecer, mas perder a barriga. Então, parei de comer doces, tomar um suco detox verde, sabe? Aquele suco lá de couve, com abacaxi, com hortelã, com um bocado de coisa. E comecei a passar muito mal, assim, sabe? Eu ia trabalhar com uma moleza no corpo, não tinha vontade de vomitar, mas estava com uma ânsia, sabe? Um mal-estar enorme. E uma colega de trabalho também começou a passar muito mal. Aí veio na minha cabeça na hora: ah, já sei porque eu tô me sentindo tão mal essa dieta. Eu tô trabalhando muito e comendo pouco. É por isso que ela também tá passando mal. Só que, na verdade, a minha colega tava passando mal porque ela tava tomando um chá emagrecedor. E esse chá fazia muito mal. Eu não tomei esse chá, mas eu tomava suco detox e tava comendo menos, sabe? Eu tava trabalhando muito, tinha dias que eu fazia serão. Então, na minha cabeça, era por isso que eu tava passando tão mal. E minha barriga não parava de crescer. Com toda a dieta, minha barriga não parava de crescer. Mas nunca ia passar na minha cabeça, nunca que eu estaria grávida, porque eu não tinha período fértil, eu não tava menstruando, eu tava amamentando. A Aurora não tinha nem saído do braço ainda, a Aurora só tinha 7 meses. Um belo dia, eu tava aqui no portão de casa. Fazia 10 dias apenas que meu marido tinha se operado. Ele já tava trabalhando normal. Eu tava aqui no portão de frente de casa com minha bebê no colo, né?
E uma vizinha minha passou, né? Aí disse assim, você tá grávida? Aí eu disse, não. Não tem nem como, é impossível estar grávida. Meu marido tá operado, ele fez vasectomia. Eu tô toda orgulhosa da cirurgia dele, né? Porque é muito difícil um homem querer fazer vasectomia por livre e espontânea vontade. Eu sempre falo pra mulher fazer, laqueadura, né? Mas eles mesmos não querem fazer cirurgia nenhuma pra prevenir a mulher de uma gravidez. Depois que essa vizinha minha falou isso, aí meu marido já tava chegando do trabalho. Aí eu falei pra ele, ó, segura a Aurora aqui, né? Pra ele segurar a Aurora, que eu vou aqui na farmácia, porque fulana falou que eu tô grávida e eu vou comprar um teste de gravidez e vou passar na cara dela. Claro que eu não ia fazer isso, né, gente? Mas, tipo assim, foi tipo assim, uma brincadeira. Ah, eu vou passar na cara dela, ó, aqui, tu não sabe que eu tava grávida, mas claro que eu não ia fazer isso, né? Não ia armar briga com ninguém. Mas eu queria ter certeza que eu não tava grávida, porque na minha cabeça eu nunca estaria grávida mesmo. Então eu fui lá, toda serelepe, toda feliz, né? Porque o teste era negativo. Aí eu peguei o teste, paguei lá no caixa. Quando eu fui pagar, a moça do caixa disse assim, é só isso. Aí eu disse assim, é só isso e seja o que Deus quiser. Mas eu falei assim, não tão debochado. Quase que lá de cima Deus olhou pra minha cara e pensou, se você vai ver daqui a pouco. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Até hoje eu penso, como é que eu tava naquele nível de deboche, sendo que pra mim, eu era dona da razão, eu tava certa de tudo. Chegando em casa com o teste, eu disse assim, meu marido, eu não quero fazer sozinha não, vamos lá no banheiro comigo? Aí a gente foi no banheiro, aí eu fiz lá o xixizinho, né, coloquei o palitinho lá no xixi, não demorou 30 segundos, na hora apareceu 2 listras. Na hora eu comecei a gritar, não, meu Deus, por favor, não quero, não posso, não faz isso comigo agora não. Na minha cabeça, eu só pensava assim, a Aurora tá saindo do braço agora, tá começando a engatear agora, porque a Aurora é um bebê de 7 meses de colo, ela mal engateava, mal ia pro chão pra engatear. Então, e eu ainda lembrava da dor do parto, era o que veio na minha cabeça, a dor do parto também. Porque meus partos são todos normais. E quando passa um certo tempo do parto normal, você acaba esquecendo a dor, mas eu nem lembrava completamente daquela dor. E eu não queria sentir de novo. E eu só gritava, não, pelo amor de Deus, eu não quero, tira isso de mim, eu não quero. E meu marido todo feliz, olha amor, nosso Mateus, é nosso Mateus que vai vir. Porque na cabeça dele, era um menino e ele queria colocar o nome de Mateus, sabe? E todo feliz, ai amor, nosso Mateus, todo feliz da vida. Parecendo que tem ganho na Mega Sena. Aí quando ele viu que o meu desespero não era da alegria, era de tristeza, de preocupação, aí foi que ele parou, né, de falar, levou os meninos pra lá, levou a Aurora, levou o Felipe também era pequeno, menorzinho, né, aí afastou de mim e me deixou lá quieta. Aí eu disse, eu não vou ficar nessa casa aqui não. Peguei, coloquei uma calça e fui pra casa da pastora. Uma pastora que a gente conhece, que ela foi testemunha no nosso casamento. Cheguei lá desesperada, ela, o que aconteceu? Isso, eu tô grávida. Ela pensava que era uma coisa pior. Aí ela me acalmou, né? Falou da palavra de Deus, começou a abençoar a minha barriga. Aí começou a falar que filho é bênção, né? Aí profetizou coisas boas pra criança que eu vim. E assim eu me acalmei. Fui ficando mais calma. E com 5 meses, assim, eu já tava completamente apaixonada pelo bebê. Só que antes eu já tava, né? Mas com 5 meses foi o período que eu consegui comprar tudo. Comprei todos os móveis. A gente reformou o quarto pra receber o bebê novo. E a gente comprou todo o enxoval que eu queria. Todo o enxoval que eu não consegui comprar das outras crianças, eu comprei. E aí a foto da minha gravidez. Aí quando a minha bebezinha nasceu, né? O desencargo de consciência, que foi aquele testezinho de gravidez, virou essa criança linda, essa pretinha linda. E hoje eu posso dizer que eu tenho gêmeas, né? Porque quando ela nasceu, a Aurora só tinha 1 ano e 3 meses e ficaram gêmeas. E eu gosto de colocar as roupinhas nelas iguais. E as pessoas até perguntam se são gêmeas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E as coisas acontecem quando tem que acontecer e Deus dá sempre sinais. E hoje eu sou muito feliz por ter ela na minha vida. E é isso, obrigado por terem assistido até aqui.